nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre a energia nuclear. O que é a energia nuclear? Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia, mas para virar combustível para a usina nuclear, primeiro nós temos que aumentar a sua concentração. É necessário separar os átomos mais pesados dos átomos mais leves, juntando tudo numa poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. As pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que movem as turbinas, que por suas vezes fazem funcionar um grande gerador elétrico. Então, aquela fumaça que sai de cima da usina não é uma fumaça poluente, ela é uma fumaça limpa, porque nada mais é do que a água evaporando. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor, que se transforma em vapor e em movimento. E assim surge a eletricidade através da energia nuclear. Toda vez que alguém fala a respeito da energia nuclear, a primeira coisa que vem na nossa mente, os desastres de Fukushima e de Chernobyl. Mas eu acho que vale ressaltar que esses desastres só ocorreram por conta de falha humana e falha técnica. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens de se obter a energia nuclear. A energia nuclear não libera gases em sua produção. Dessa forma, ela não polui o meio ambiente. Ela não utiliza combustíveis fósseis, o que significa que não há emissão dos gases poluentes responsáveis pelo efeito estufa, os quais seriam os causadores do aquecimento global. Exige uma pequena área para sua construção, ela não exige um espaço enorme para ser construída. Quase não existe risco de transporte de urânio. O urânio é o mineral que a gente usa para produzir energia nuclear, como eu expliquei para vocês no começo do vídeo. Ela gera pouquíssima quantidade de resíduos. Por mais que gere resíduos radioativos, é muito pouco, e quando isso é armazenado no local certo, de maneira certa, quase não representa perigo. Ela não depende de fatores climáticos, ela não depende de vento, de sol, de chuva, nem de nada. Se não estiver ventando, se não tiver sol e se não estiver chovendo, a energia funciona normalmente. A usina nuclear, ela gera diretamente mais empregos aonde ela está. Nós temos abundância de urânio no Brasil, nós temos reservas de urânio. Assim, não há riscos de escassez evidente. Ela exige um baixo custo de produção desse tipo de energia, justamente pela abundância do urânio. Existem riscos, mas também existem soluções para esses riscos. Os acidentes têm sérias consequências, de repente isso acontece. Os sistemas de segurança das usinas nucleares são de alto nível tecnológico, no entanto, o componente humano sempre tem um certo impacto. Diante de um evento imprevisto, as decisões tomadas nem sempre são as melhores. Temos dois bons exemplos, né? Em Chernobyl, como eu disse, e em Fukushima. E a gente poderia refutar que jeito? Treinando e capacitando essas pessoas para elas realmente saberem o que fazer, para elas realmente saberem como agir. Outro risco com outra solução. O lixo nuclear leva muitos e muitos anos para perder a sua radioatividade. Nós podemos encontrar um local isolado, um local adequado, como uma ilha. Pode ser uma ilha que não seja habitada. E guarda os resíduos ali naquela ilha, porque o resíduo tá guardadinho. Ele não tem como ele vazar. E mesmo se vazar, a gente contém ele com outra coisa. Diversos países utilizam a energia nuclear como opção energética. As usinas nucleares já respondem por 16% da energia elétrica produzida no mundo. Mais de 90% dessas usinas nucleares estão concentradas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia. O governo russo inaugurou em abril de 2018 a primeira usina nuclear flutuante do mundo, localizada no Mar Ártico. Em alguns países, como na Suécia, na Finlândia e na Bélgica, a energia nuclear já representa mais de 40% do total de eletricidade produzida. O Brasil possui usinas nucleares no litoral do estado do Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis. Daí nós temos duas usinas lá, a usina Angra 1 e Angra 2. A construção da usina nuclear Angra 3, que estava paralisada desde 1986, teve sua licença ambiental aprovada em julho de 2008. Eu quis falar um pouco a respeito da energia nuclear para vocês a título de curiosidade, porque não é todo mundo que sabe o que significa. Muita gente olha para a energia nuclear como se ela fosse apenas vilã, e ela não é apenas vilã, ela também tem vantagens.